Oi, pessoal. Hoje a gente vai responder as questões que não deu tempo de serem respondidas na live de ontem, do dia 10 de agosto. Então, hoje a gente está aqui com o professor Rogério de novo, para ele responder essas questões que ficaram em aberto. Vamos começar, então? Vamos lá. Tá. Primeira pergunta, que é do Jonas, supondo que o perspectivismo seja descritivamente verdadeiro, seria ele também normativo ou deveríamos buscar uma aproximação gradual a uma perspectiva unificada? Eu queria agradecer a questão do Jonatas e mandar um abraço para ele e dizer que eu não vejo assim como distinguir as duas coisas, né? Então esse modelo assim que eu tô propondo é de certa maneira um modelo derivado do naturalismo, né? Então tem essa discussão à parte sobre a diferença entre descrição e descrições e normas. Mas o que seria, né? O que eu entendo assim da pergunta do Jonas? Ele está dizendo assim, bom, é um fato que nós temos, digamos que seja um fato, como eu estou sustentando, que nós de fato temos diversas perspectivas, que nós, enfim, perspectivas assim, filosóficas, culturais, históricas, digamos que isso seja um fato. Mas disso não se segue que a gente deva ter várias perspectivas, né? Talvez que seja desejável que a gente mantenha todas elas, dado que algumas parecem incompatíveis. Então, será que a gente não deveria buscar uma só, ou tentar se aproximar disso à medida do possível? E o que eu poderia dizer, assim, que eu acho que seria razoável de dizer sobre isso? Eu acho que à medida do possível, sim, à medida do possível a gente de fato busca unificar perspectivas, né? A gente busca complementariedades. Eu acho que a história da ciência, na ciência se faz isso, né? Sempre que a gente tem duas teorias sobre um determinado tipo de fenômeno, a tendência dos cientistas é buscar uma unificação. Existe uma tendência na história da ciência que é uma tendência à síntese, né? A gente busca explicar sempre o maior número possível de fenômenos com o menor número possível de princípios. Então isso aconteceu, por exemplo, com a física newtoniana. A física newtoniana famosamente, né, unificou o mundo supralunar com o mundo sublunar, que existia essa divisão que existia na física aristotélica. Então, na verdade, na física aristotélica haviam duas físicas. Havia a física dos planetas, dos corpos celestes, e a física terrestre. E Newton unificou isso. Houve uma unificação também, por exemplo, da eletricidade, do magnetismo em Maxwell. Houve uma unificação do espaço e do tempo em Einstein. Houve uma unificação está havendo, né, houve uma unificação da teoria da evolução com a genética na síntese que aconteceu na década de 1940 em teoria da evolução, né? Inicialmente a teoria do Darwin era uma teoria sem nenhuma genética, então a teoria genética foi desenvolvida separadamente da teoria da evolução e depois se unificou. Então a teoria, quando a gente fala hoje em teoria da evolução, a gente fala em uma teoria que não é mais a de Darwin, é uma teoria sintética. E está havendo agora essa unificação dos estudos de evolução biológica dos corpos das espécies, dos corpos animais e das plantas, das bactérias, com a teoria da evolução das capacidades mentais. Então, antigamente, esses eram assuntos completamente separados, né? Quem lidava com assuntos mentais eram os psicólogos, os cientistas, as ciências humanas em geral, né? E quem lidava com assuntos assim biológicos e físicos eram as ciências naturais. E isso está mudando. Então, alguns daqueles autores que eu mencionei, em particular o Michael Tomasello, o Jonathan Haidt, têm se destacado por isso, mas eles não são os únicos. É uma tendência bem forte na biologia, né, contemporânea, na psicologia. Então, existem essas disciplinas intermediárias que se chamam de biologia comportamental ou psicologia evolutiva, e elas justamente procuram apresentar uma descrição de como nós evoluímos. Então, o que se segue disso, né? Se a gente tem uma unificação essas áreas, segue-se que nós temos agora uma explicação descritiva, digamos assim, para o porquê que nós valorizamos algumas coisas e não outras,
certo? Então, por que a gente tem determinados tipos de sentimentos morais e não outros? Por que a gente sente atração por algumas comidas e não por outras? Por que a gente sente mais atração sexual por algumas pessoas e menos por outras? Por que a gente acha algumas coisas mais bonitas e outras mais feias? Para tudo isso a gente tem agora princípios, assim, pelo menos um caminho sobre como buscar uma explicação. Mas isso significa agora que as nossas teorias morais, as nossas teorias assim estéticas, as nossas teorias assim de justificação do conhecimento, elas não têm mais como ser puramente abstratas ou a priori, porque a gente quando os filósofos buscam intuições morais ou buscam assim intuições a respeito do que é o conhecimento, o que é a justificação do conhecimento, essas intuições que a gente tem, né, aquilo que aparece para nós como sendo intuitivamente verdadeiro ou a priori verdadeiro antes de qualquer investigação, isso também tem uma base biológica. Então, eu acho que essa distinção entre um perspectivismo assim, descritivo, um perspectivismo normativo, ela é a rigor insustentável. Não há nenhuma teoria científica que seja puramente descritiva e não há nenhuma teoria normativa que seja puramente, que seja isenta de qualquer descrição. Se a gente tem uma teoria a respeito de normas, essas normas para serem reconhecidas como válidas, normas jurídicas, normas morais, normas estéticas, normas de conhecimento, normas linguísticas, essas normas só são normas para nós se elas se aplicam à nossa realidade. Então, uma teoria normativa tem que conter também uma descrição do mundo correta do mundo em que ela se aplica. Né? Não adianta eu criar normas morais que não se apliquem a seres humanos, isso não vai ter. Pode ter um joguinho bonito, coerente ali, mas não vão ser as nossas normas, né? E por outro lado, eu não tenho como ter uma teoria que seja puramente descritiva do mundo. Qualquer descrição que eu faça do mundo é também uma opção por determinadas hipóteses em detrimento de outras. Então, quando o Michael Tomasello, por exemplo, ele elabora as teorias dele sobre a evolução da cognição humana, da moralidade humana, ele está fazendo determinadas opções ali. E essas opções não são puramente factuais, elas são em parte valorativas também. Isso é conhecido há tempos na filosofia da ciência. Todos os cientistas usam valores, né, de simplicidade, fecundidade, escopo, generalidade nas suas explicações. E essa própria tendência da ciência, né, de buscar cada vez mais unificação, de querer explicação, de querer precisão preditiva, tudo isso é valorativo. Né? Então não tem nenhuma teoria, eu acho, que seja puramente descritiva, nenhuma teoria que seja puramente normativa. E eu acho que isso é algo que vem se manifestando de maneira bem intensa nas ciências cognitivas, na psicologia evolutiva dos últimos anos. Então, eu acho que uma descrição, essa perspectivista, não é só uma descrição, né? Eu acho que nós, de fato, somos perspectivistas, de fato somos, e eu acho que seria ruim se não fôssemos, se a gente quisesse eliminar o perspectivismo seria como querer, assim, digamos, seria cognitivamente indesejável, porque eliminaria assim, algumas loucuras nossas, né, que fazem parte, quer dizer assim, uma parte da criatividade humana, uma parte da criatividade assim, artística, científica, uma parte da criatividade cultural, vem justamente dessas áreas, dessas pensamentos, atitudes que fogem às normas. Então, se eu digo assim, não, a minha perspectiva é correta, as outras estão erradas, eu elimino, eu tendo a desprezar essas possibilidades, né? E mesma coisa moralmente, né? Se a gente busca, assim, impor uma espécie de absolutismo moral, isso tende a gerar efeitos, assim, ditatoriais, autoritários, até totalitários, né? Na moralidade. A gente não tem como eliminar completamente os erros, as falhas, a imoralidade humana. A gente pode
E eu acho que o máximo que a gente pode fazer é dizer, não, eu acho que esse é o caminho correto e outras pessoas estão erradas. Mas se eu tento impor isso às outras pessoas, a tendência sempre é isso produzir formas de totalitarismo. Então tem uma frase famosa do cineasta italiano Bernardo Bertolucci, né, ele deu uma entrevista uma vez aqui no Brasil, quando ele visitou, ele disse assim, o fascismo começa pela perseguição aos tarados. O fascismo começa pela perseguição aos tarados. Então, entende? Ninguém quer, né? Uma sociedade de tarados, ninguém gosta de que haja assim muitos tarados por aí. Mas a hora que tu começa a querer eliminar eles, aí tu tá na trilha do fascismo, entende? Porque tu não pode, tu pode dizer assim, não, se tu cometeu alguma coisa que é errada, cometeste um crime, tu assediaste alguma pessoa, fizeste isso ou aquilo, então nós vamos te punir por isso. Mas não, nós não podemos punir uma pessoa por ser tarada, né? Então, né, nós não podemos punir uma pessoa por ser, por exemplo, louca, ou por dizer coisas diferentes, ou por ser uma bruxa, por exemplo, sei lá o que. Agora, se ela comete alguma coisa que atrapalha positivamente a sociedade, daí sim. Então, eu acho que o perspectivismo tem essa vantagem, na verdade. Ele permite essas incoerências assim nas margens do conhecimento, da moralidade, que são essenciais para a saúde mental, para a sanidade da nossa vida social. Ok. A próxima pergunta, acho que eu vou fazer vamos dividindo assim. Vem do Felipe Elizaldi, e ele diz, o fato da multiplicidade e diversas perspectivas que enfatizas não te parece familiar ao que Porchat queria refletir quando dizia que não alcançamos a époque, mas estamos em époque? Époque. Então, sim, obrigado, Felipe, um abraço para ti também. Eu acho que sim, tem essa. Então, o Felipe está falando aqui do Oswaldo Porchat, que é um grande, talvez um dos principais filósofos brasileiros de todos os tempos, né? O Porchat faleceu há poucos anos, não sei se foi 2, 3 anos atrás, agora não me lembro. Mas, então, o Porchat ele propõe uma filosofia cética, né? Que ele chama de neopirrônica. E o que o Porchat tem vários artigos em que ele descreve a trajetória dele na filosofia, né? E, inclusive, as pessoas que fizeram aí o seminário de teoria do conhecimento, a disciplina de teoria do conhecimento comigo no semestre passado, devem lembrar que a gente leu um desses textos, ou pelo menos a gente leu, que é um texto chamado Prefácio a uma Filosofia. E nesse texto do Porchat, que é um texto assim brilhante, né? Super elegante, bem escrito, enfim, o Porchat diz assim, bom, a minha filosofia é como a filosofia do estudante universitário de graduação de filosofia que entra na filosofia e ele tem aula lá com um filósofo aristotélico. Aí depois ele diz, tem esse sistema aqui aristotélico, ele parece coerente, né? Interessante. Aí depois ele vai para a aula de um filósofo kantiano. E aí o professor lá da aula de Kant explica lá o sistema do Kant e todo. E ele diz, realmente, isso aqui é um sistema coerente, interessante, né? E depois ele tem aula com um filósofo wittgensteiniano. A mesma coisa, por exemplo, tem aquela filosofia, tem aqueles métodos, né, wittgensteinianos, e assim por diante. Tá? Então ele vai de aula em aula, e aí ele vê que cada uma dessas filosofias forma uma espécie de todo, né, fechado, e as proposições daquela filosofia são corretas dentro daquela filosofia, mas falsas avaliadas, ou sem sentido, quando avaliadas da perspectiva de outros modelos filosóficos. Então, o estudante de graduação em filosofia, inicialmente ele tem contato com essas diversas filosofias e ele diz, tem isso, tem aquilo, mas eu não me decidi ainda, vou continuar estudando, né, porque esse aqui me parece interessante, aquele também, né, aquele outro nem tanto, mas enfim, vou continuar estudando, não vou adotar nenhum agora. E aí o Porchat diz assim que a trajetória dele na filosofia foi assim, ele continuou com essa mesma atitude, né, do estudante inicial de graduação em filosofia, e que ele não se decidiu por nenhuma. Então, enquanto ele não encontra, ele continua em busca.
enquanto ele não encontra uma filosofia com a qual ele se identifique plenamente, que diga assim, essa aqui é a minha filosofia, enquanto ele não faz isso, ele suspende o juízo. Isso aí é porque ele suspende o juízo. Ele diz, eu não sei, né? Tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Parece que esse aqui tem algumas vantagens, parece que aquele tem outras vantagens, mas a rigor eu não sei. Então, é um filósofo cético, né? Então, de fato, esse ponto de partida inicial da filosofia do Porchat é parecido com o ponto de partida do qual desse esboço de filosofia que eu estou apresentando. Mas eu acho que a diferença está no seguinte, né, Felipe? A diferença é que o Porchat, minha impressão é que o Porchat tratou apenas, concebeu esses conflitos de filosofias em termos puramente intelectuais, certo? Então eu tenho assim sistemas intelectuais, sistemas de ideias, sistemas, enfim, modelos assim filosóficos abstratos. E o que eu tô e a razão pela qual, então eu acho que se a gente concebe as filosofias ou perspectivas em termos mais gerais, em termos apenas de sistemas de ideias, o resultado é sempre o ceticismo, né? Então eu posso ter assim, se eu concebo, por exemplo, religiões como sistemas de crenças, eu acho que a gente não tem muito mais razão para adotar uma ou outra religião. Se a gente concebe teorias morais como sistemas de crenças, né, a gente também não tem muito razão para adotar uma ou outra sistemas de ideias, digamos assim. Porque a gente tem considerações abstratas, né? E o que eu estou tentando mostrar aqui é que a gente tem boas razões hoje para considerar essas filosofias, ou esses sistemas de crenças, de maneira integrada com a evolução do nosso corpo, da nossa mente, da nossa sociedade, e que elas formam um todo. Então a gente não tem só um sistema filosófico, isso sempre se apresenta, sempre que um sistema filosófico, uma teoria filosófica, um modelo filosófico, ou religioso, ou moral, ou artístico, se apresenta, isso se apresenta sempre num contexto particular, num contexto histórico e cultural particular. E quando a gente leva em consideração as circunstâncias daquele contexto em que as pessoas são levadas a adotar aquela filosofia, a gente vê que não tem só uma perspectiva, né? que tem várias outras misturadas ali. E eu acho que se a gente considerar a nossa situação particular hoje em dia, nós não temos só conflitos de perspectivas nesse sentido abstrato e filosófico, que nem o Porchat descreve, né? A gente tem cada uma dessas perspectivas inseridas num corpo, numa cultura, num contexto, num histórico particular, e isso vai limitando. Então, o resultado é que a gente não tem esse conflito insolúvel por qual nós não temos critérios, porque elas são restringidas empiricamente pelos sentimentos que nós temos, pelas capacidades cognitivas que nós temos, pelas predisposições espirituais que nós temos. Isso vai moldando, né, mais para lá ou mais para cá, as nossas aquilo que aparece para nós como sendo cogente ou viável ou possível. Pergunta do Bruno Thiago. Professor, a filosofia perspectivista pretende elaborar critérios para determinar as perspectivas válidas e não válidas? Sim, eu acho que esses critérios já existem, que nem eu estava falando agora na resposta para a pergunta do Felipe, né? E obrigado, Thiago, pela tua pergunta também. Eu acho que só que esses critérios se a gente apresentar critérios para resolver disputas de perspectivas, digamos, filosóficas ou artísticas ou morais, que sejam puramente abstratas e intelectuais, na verdade o que a gente vai ter é simplesmente a apresentação de mais uma perspectiva. Então é como se a gente tivesse assim, vamos pegar o exemplo do Porchat, né? Tem várias filosofias, tem a filosofia, sei lá, kantiana, hegeliana, marxista, wittgensteiniana, sei lá, empirista. Eu posso pegar várias assim filosofias. E aí eu digo assim, agora eu vou apresentar um critério para resolver essa disputa entre filosofias, certo? Quando um filósofo faz isso, na verdade muitos fizeram isso, quase todos fazem isso, né? Eles pegam os filósofos do passado e dizem assim, esse aqui está errado por causa disso, aquele lá está errado por causa disso, aquele lá está errado por causa disso, agora eu vou apresentar a minha. Então, na verdade, todos eles tentam fazer isso, eles apresentam um critério para resolver essas disputas, né?
Então, o Kant fez isso, né? Kant fez com os racionalistas e os empiristas. Agora eu vou apresentar a minha. Então, sempre que um filósofo faz isso, ele, na verdade, está apresentando mais uma, ao lado das outras, né? Então, eu não tenho como resolver conflitos de perspectivas apresentando mais uma perspectiva. Então, o que eu estou propondo é diferente. O que eu estou propondo é que a gente considere as perspectivas de maneira mais holística, integrada no corpo, na evolução, na sociedade, né? E não conceba as perspectivas isoladamente. Então, quando a gente faz isso, então a gente tem, de fato, não um critério abstrato, intelectual para resolver conflitos de perspectiva, mas a gente tem restrições empíricas, que são elas também, claro, históricas e culturalmente situadas, né? Mas elas se apresentam para nós. Então, dado o nosso contexto, o nosso corpo, a nossa sociedade hoje, então isso limita para nós as opções que nós temos, né? Então, são critérios também, são critérios de resolução parcial, ao menos, de conflitos, de perspectivas, mas são critérios, então, que são objetivos, que podem ser mais ou menos objetivos, claro, dependendo do contexto, mas que são também perspectivas, porque são relativos ao nosso contexto cultural e histórico. Ok. A Bruna Figueiredo pergunta: a empatia não pode ser considerada socioconstruída ou é puramente biológica? As duas coisas. Ela tem uma base biológica bem forte. E, por exemplo, então a gente encontra, não são só os seres humanos que sentem empatia, né? Os chimpanzés, os bonobos, muitos outros animais têm sentimentos de empatia. É emoção, né? E então, quando um está sentindo, um outro bicho está sentindo dor, por exemplo, está alegre, eles empatizam com aquilo. Então, as manifestações corporais e comportamentais, né, sei lá, de chimpanzés, cachorros, gorila, são bem parecidos com os seres humanos, né? Então, não sei se vocês conhecem essas pesquisas que tem um vídeo que eu sempre gosto de mostrar para os meus estudantes ali das disciplinas que eu ministro, que é um experimento que foi feito com um sentimento de justiça, com macacos, aqui é até uma espécie de macaco brasileiro que foi usado nesse experimento, né? Se os macaquinhos preferem uvas ou pepinos. Até o Horst, depois tu podia botar esse videozinho na descrição aí, que tem no YouTube, depois eu te mando. Então, esses sentimentos que a gente tem de empatia, o sentimento de justiça, o sentimento assim, de lealdade, de respeito à autoridade, ou até de sacralidade, eles são bem difundidos, né? E foram biologicamente selecionados. Mas depois a manifestação disso na cultura humana varia, né? Então a gente tem uma retroalimentação. Então a gente pode ter formas diferentes disso se manifestar. Nos seres, né, culturalmente, de se manifestar, então a gente tem mais empatia por alguns tipos de comportamento e menos por outros, e há variações culturais nisso, né? Mas essa é uma variação cultural que tem como base esse sentimento que é universal, quase universal. E a gente então tem esses componentes biológicos bem fortes, e tem variações entre os seres humanos, né? E essa variação que há no grau de empatia que os seres humanos têm não é só cultural, tem uma parte biológica. Por exemplo, se uma pessoa é psicopata ou sociopata, ela tem um grau bem baixo de empatia, né? Também os autistas têm dificuldade de empatizar. Então isso a gente vê aí que tem uma base assim, fisiológica para isso. E também há diferenças nos seres humanos. Por exemplo, em média, as mulheres são mais empáticas que os seres humanos. Que os homens. As mulheres são mais empáticas que os homens. E isso também tem uma base biológica, tem uma explicação evolutiva para isso, né? Que é o fato de que as mulheres têm um período assim, inicial, logo depois que os bebês nascem, e que exige muito delas, né? Então as mulheres precisam ficar vários anos ali cuidando intensamente dos bebês mais do que os homens. Então a empatia foi selecionada inicialmente em razão disso, porque se as mães não fossem suficientemente empáticas com os bebês não sobreviveriam, né? Então houve uma seleção natural disso, se supõe.
E depois as mulheres selecionaram sexualmente os homens pela empatia também, porque elas passaram a preferir homens que cuidassem, ajudassem no cuidado dos filhos. Então, a nossa espécie, a espécie humana é uma espécie diferente, porque tem outras espécies em que os homens são muito diferentes das mulheres nesse aspecto, né? Ou que tem o chamado dimorfismo sexual muito acentuado, né? O corpo dos machos e das fêmeas é muito diferente. E nos seres humanos, o corpo dos homens e das mulheres é, em média, diferente, mas não muito diferente, né? Tem algumas espécies em que é indistinguível, tem outras que é muito diferente. E a nossa espécie está num estado assim, meio intermediário. Então, tem diferenças, mas elas não são tão grandes quanto em outras espécies. Então, tudo isso sugere que a empatia tem essa base biológica, mas que pode se manifestar de maneira diferente em culturas diferentes, que de fato se manifesta, né? Luciana Daniele pergunta: professor, poderia nos falar um pouco sobre a ética sob a luz da filosofia perspectivista? Eu não tenho assim nenhuma ética particular. Eu acho que se me perguntam sobre questões éticas, eu sou perspectivista, né? Então, o que seria, o que você poderia dizer? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso ontem. Eu acho que tem pessoas diferentes têm sentimentos morais diferentes, né, em graus diferentes. E isso leva elas a adotarem perspectivas éticas diferentes e a preferirem até, caso elas venham a fazer filosofia, teorias éticas diferentes. Então, a gente tem pessoas que preferem éticas de tipo aristotélica, éticas kantianas, éticas consequencialistas. E o que eu procurei, o que eu disse ontem, me referindo ao Jonathan Haidt, né, é que essas diferentes teorias éticas enfatizam aspectos diferentes do fenômeno ético, ou dos fenômenos associados à ética na nossa sociedade, e que a gente tem razões para adotar, e que elas não precisam necessariamente serem vistas como incompatíveis, muitas vezes são complementares, eu acho. Né, como eu dei o exemplo de questões de política pública, né, em que a gente tende a preferir éticas consequencialistas, questões de vida ou morte, que a gente tende a preferir, ou de direitos fundamentais, em que a gente tende a preferir éticas de tipo kantiano, e questões assim de relações pessoais, decisões assim sobre a vida pessoal nossa, dos nossos familiares, amigos, em que a gente tende a adotar éticas de tipo aristotélico. Claro, tem conflitos, isso foi o que o David falou ontem, né? O que eu faço no caso de um conflito, né? Eu sou um médico, então eu tenho que seguir a ética médica, e tem certos valores absolutos lá na ética médica, diz que são valores de tipo kantiano, né? Tu não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, o que eu faço agora quando vem um parente meu ser tratado? Meu filho está muito doente, o que eu faço, né? Eu sigo agora uma ética de virtudes, uma ética... E o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu não tenho uma resposta. Eu acho que tu tem que ver caso a caso. Eu acho que aí a gente volta para aquela primeira questão lá. Eu não posso ter eu acho que é inevitável que haja essas incoerências nas margens, né? Essas contradições até, questões não resolvidas nas margens, né? Eu acho que uma filosofia perspectivista tem que reconhecer isso, tem que reconhecer que nós somos assim, que nós somos puxados em direções diversas, que nós temos razões para sermos mais utilitaristas, às vezes, razões para sermos mais kantianos, às vezes, razões para sermos mais aristotélicos, às vezes, e que isso produz uma tensão, uma contradição. E eu acho que a gente tem que reconhecer e viver isso, sabe? Porque a vida é assim. Eu acho que querer dizer assim, não tem nenhuma contradição, eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa assim reta. Olhando de perto, ninguém é. Então, eu acho que a gente tem que ir trabalhando isso. Então, tem a dinâmica, né? Tem uma dinâmica de um aprendizado sobre como lidar com isso, quais soluções funcionam melhor, quais não funcionam melhor, enfim. E aí a gente tem também a interação com perspectivas internas a nós mesmos, que tem que ser jogadas, a gente tem que reconhecer que às vezes a gente
puxada em direções diferentes, a gente tem que reconhecer que outras pessoas também podem ter isso, né? Então, na sociedade, a gente vê isso se manifestando em religiões diferentes, partidos políticos diferentes, enfim, vontades, artistas, tendências artísticas diferentes, né? Então, isso faz parte da sociedade. A gente não precisa dizer assim, agora nós vamos ter só a música clássica, não vamos ter samba, vamos ter só pagode, não vamos ter música, sei lá, folclórica, baiana, sei lá o que é. Não faz sentido isso. Então, mas claro, quando ou nós vamos ter só catolicismo, só protestantismo, ou só espiritismo, ou alguma outra coisa. Não faz sentido isso. Acho que as pessoas, assim como a gente tem pessoas diferentes com inclinações diferentes, nós temos dentro de nós mesmos inclinações diferentes. E então, é como naquela frase do que eu coloquei, né, do Walt Whitman, eu me contradigo, sim, eu me contradigo. Né, e a gente tem que reconhecer que existe isso em nós. E que nem sempre é ruim, que isso tem um lado bom, né? Eu acho que o Nietzsche enfatiza isso, que tem um lado assim, é daí que vem a criatividade, a mudança, né? Um certo grau assim de caoticidade é importante. Nós somos assim. A natureza é assim também, né? Não há na evolução das espécies os descendentes nunca saem iguais aos antepassados. E os filhos nunca são iguais, os irmãos nunca são iguais entre si, são todos diferentes. Tem variação em todos os níveis. Tem variação no nível celular, tem variação no nível individual, tem variação no nível social, né, tem no mental, enfim, todos os níveis. Então, isso produz tensões e, às vezes, conflitos e contradições. E eu acho que é um erro querer eliminar isso. A gente pode querer resolver isso, mas a resolução tem que ser caso a caso. Se eu digo agora tem um critério único para todos os casos, a gente está à beira da loucura ou do totalitarismo, acho. Ou da chatice, né? Porque também é uma chatice, uma monotonia só. Eu tenho uma questão, na verdade, que posso largar aqui, eu acho? Vai, fundo. Claro. Então, eu não sei se vai fazer muito sentido, mas não teria uma linguagem que seria unificadora das perspectivas, porque não é nem unificadora das perspectivas, porque falando nessa linguagem não existiriam perspectivas. Que seria, por exemplo, a linguagem lógica, que é algo praticamente matemático, não tem como as pessoas se distanciarem e terem perspectivas diferentes sobre aquilo. É preto no branco, sabe? Não teria essa linguagem? Não, acho que não, porque tem várias lógicas, né? Tem lógica clássica, lógica intuicionista, lógicas aí paraconsistentes. Eu acho que a gente pode ter modelos lógicos diferentes. Claro que isso, em geral, não aparece, assim, para quem está vivendo a vida cotidiana. A gente compartilha bem mais do que diverge a respeito desses assuntos lógicos e matemáticos. Mas na matemática também tem vários tipos de matemática, né? Vários modelos matemáticos, várias assim, explicações para os fundamentos da matemática. O que são os números, por exemplo? Né? São entidades, são construções, são isso, são aquilo. Então, o que é uma prova matemática? Né? A prova matemática é um conjunto de enunciados, ou tem diagramas também, não tem diagramas. Então, eu acho que mesmo nesses domínios mais abstratos, isso se manifesta também, tá? E eu acho que eu posso mostrar isso, né? Eu posso te indicar pessoas que já mostraram isso. Então, tem um livro importante, por exemplo, do Henri Lakatos, que se chama Provas e Refutações. E aí ele mostra, né, como é que os matemáticos às vezes vão ajustando a sua linguagem para obter os resultados que eles querem, né? Então, ele apresenta um estudo de caso bem interessante. Eu acho que, claro, né, Maria Fernanda, mesmo que a gente tivesse essa linguagem, né, universal, uma linguagem universal para todos os propósitos, né, isso foi um sonho de muitos filósofos, né? O Leibniz tem uma proposta assim nesse sentido. Às vezes a lógica matemática foi apresentada, foi entendida, foi lida dessa maneira por alguns filósofos, e uma espécie assim de linguagem básica, né?
Mas, mesmo que isso fosse verdadeiro, isso não resolveria, haveria o problema de como aplicar isso, né? As questões psicológicas, as questões de conhecimento, as questões de morais, e aí na aplicação disso haveria novas possibilidades, conflitos, né? Porque eu poderia usar pessoas com perspectivas morais, religiosas e políticas diferentes poderiam usar aquela mesma lógica para dizer coisas muito diferentes e até incompatíveis, porque a lógica ela não descreve diretamente assim o mundo em que a gente vive, né? As construções lógicas são abstratas. Então, quando a gente está falando do mundo empírico, a gente precisa complementar a lógica com predicados e nomes que se refiram a coisas particulares, né? E aí, quais são os predicados que eu vou incluir agora? Então, físico e um biólogo podem ter divergências a respeito de quais são os predicados fundamentais. Um religioso e um não religioso podem ter divergências sobre quais predicados são mais importantes. Então, vai haver conflito inevitavelmente, mesmo que a gente tivesse uma lógica única, né? Mas, professor, parcialmente, será que não é necessário, em alguns momentos, a gente tomar como uma conclusão, mesmo que seja por um tempo só, para a gente conseguir ter os avanços que a gente tem na ciência, por exemplo, mesmo que a gente saiba que aquilo não é definitivo, não vai ser sempre daquele jeito, mas para que a gente consiga dar um passo à frente, a gente precisa tomar aquilo como certo, não? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que é isso que a gente de fato faz. Num contexto histórico e cultural particular, a gente toma alguns enunciados, algumas teorias, alguns valores como sendo absolutos. E a gente faz julgamentos a partir disso. Mas reconhecendo, eu reconheço que mesmo quando a gente faz isso, esse é um absoluto, digamos assim, provisório, né? Porque mais adiante tu pode se dar conta de que isso está errado. Então, e essa é a maneira, assim, é uma maneira de evitar um relativismo completo, eu acho. Acho que é reconhecer que isso também acontece. Num contexto histórico e cultural particular, as tuas opções particulares são muito restritas, né? Então, por exemplo, hoje, se tu vai fazer biologia, tu não tem como deixar de usar a teoria da evolução. Seria loucura ou ignorância, né? Tu deixar de usar a teoria da evolução para falar da evolução para descrever as espécies naturais. Então, as tuas opções são bastante restritas por essa evolução passada e recente desse ramo da cultura que são as teorias biológicas, entende? Então, se tu vai fazer uma descrição, e agora isso aí restringe, né? Isso aí restringe agora as tuas concepções da mente humana, eu acho, e aí restringe as tuas concepções do conhecimento humano, da moralidade humana e da religiosidade humana. Então tu vai tendo restrições mútuas, embora todas elas sejam individualmente falíveis, relativas e parciais. Tomadas em conjunto, elas restringem muito a variação de opções possíveis. Então, do ponto de vista abstrato, lógico, né, filosófico, parece que eu tenho conflitos gerais, né? Tem vários sistemas um ao lado do outro. Mas, na verdade, não. Há muita restrição. Claro que tem ainda conflitos, mas eles são bem menos gerais do que pode parecer à primeira vista. Bom, vamos voltar para as perguntas que ainda estão sobrando. O Vitor Camargo Lazzarotti pergunta: poderia explicar melhor sobre essa limitação empírica das diferentes perspectivas? Eu acho que acabou de falar um pouco disso, mas tem como adentrar. Oi, Vitor, obrigado pela pergunta, um abraço para ti. Eu acho que a gente teria que ver isso caso a caso, né? Eu acho que numa filosofia perspectivista não há uma regra geral que valha para todos os casos. Então, o que a gente pode fazer é pegar um caso particular e em que há
limitações, né, de perspectivas. Então, eu mencionei já alguns aqui, né, eu acho que, deixa eu ver um exemplo que pode ser interessante. Eu acho que, bom, a gente, por exemplo, no que diz respeito a conflitos religiosos, né, existe uma tendência nossa nos últimos anos, no século XX todo, eu acho, nos últimos 100 anos, os conflitos de religiões. Só um pouquinho. Oi? Os conflitos de religiões foram tomados como conflitos de sistemas de crenças, né? Então, eu tenho sistemas de crenças diferentes. Mas as religiões são muito mais do que sistemas de crenças, né? Elas são modos de vida, elas dão sentido às vidas das pessoas. E quando tu leva em consideração esses outros aspectos, assim, incorporados, né, sociais, dos conflitos de religiões, tu vê que também há muito acordo, né? As vidas que as pessoas levam. Se tu não considerar as crenças abstratas, mas o modo de vida das pessoas e o modo como isso se manifesta nas vidas das pessoas, tu vê que tem traços muito comuns assim entre as diversas religiões. Então isso significa que as religiões estão sendo limitadas por traços sociais, mentais, culturais. Eu já levo na partida. Última pergunta agora, acho. Isso. Assim, eu vi essa pergunta, era do Felipe também, né? Como poderia essa filosofia dominar ou criar novos valores? Eu acho que não. Eu acho que ela não tem, como eu falei no início, não tem um argumento. Mais do que um argumento, o que eu estou apresentando aqui é um fato, eu acho. É um fato, nós somos assim e a realidade já é essa. Então, os valores, né? Eu acho que nós todos somos perspectivistas inconscientes ou conscientes. Mas nós todos temos diversas perspectivas e elas já são limitadas histórica e culturalmente, né? Então isso já vem acontecendo. Então a criação de valores e o domínio já existe. Eu não estou propondo apresentar um argumento novo, defender isso. Eu acho que o que eu procurei mostrar foi que é assim. Mas então tá. E tem a parte também que essa filosofia sobre como essa filosofia poderia dominar, querendo ou não, ela já inclui a possibilidade de todas as outras existirem também, que ela domina, querendo ou não, né? Porque ela é. Se tu toma Sim, ela como realidade, assim, né? Eu tomo, mas claro, outras pessoas podem não tomar, né? Da minha perspectiva, as coisas são assim. Mas então tá, eu agradeço vocês, Maria Fernanda e Horst, e foi bem legal para mim, bem importante até, e bem interessante discutir com vocês. Obrigada, professor. Professor. Eu sei que é curtinho o nosso tempo aqui, mas eu acredito que foi muito mais do que bem aproveitado. Eu também acho. Então tá. Pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes de novo. Os vídeos aqui, a gente sempre coloca os vídeos de resposta só no canal do Janelas, né? Mas a gente vai divulgar o quanto antes. E, de novo, muito obrigado, professor. Obrigado, Mafê. E a gente se vê por aí.